Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Oi pessoal, vamos continuar aqui em Direito Civil, falar dos efeitos da posse, tá? Esse vídeo é a parte 2 dos efeitos da posse. No vídeo de parte 1, nós falamos da proteção da posse e dos frutos que são gerados com a posse. Agora nós vamos estudar as responsabilidades geradas pela posse, bem como as benfeitorias, tá? Que são ocasionadas pela posse. Bem, quanto à responsabilidade, ela pode ser contratual ou extracontratual. Então, pode ser que esteja aí formalizada essa responsabilidade ou não. Então, como regra, o Código Civil adota a teoria subjetiva da responsabilidade, tá? Então, a teoria vai ser aqui subjetiva, a utilizada pelo Código Civil. E, em algumas exceções, a teoria objetiva. A regra da teoria subjetiva, que é utilizada no Código Civil, para o que se refere à responsabilidade da posse, a subjetiva é que a pessoa vai indenizar a outra. Para ela indenizar, ela tem que agir com dolo ou culpa. Então, dolo ou culpa. Na teoria objetiva, tanto faz, tá? É independente do dolo ou culpa, tem que indenizar. Então, a regra é olhar se houve dolo ou culpa, tá? Na teoria subjetiva, que é a regra do Código Civil. Bom, mas vamos ver como isso se dá. Só lembrando, tá, pessoal? A culpa são aqueles 3 conceitos que a gente já estuda há muito tempo no direito, para quem já está em semestres mais avançados, como eu já estou no 8º. Isso a gente vê em vários ramos do direito, né? Em especial no civil e no penal. Então, a culpa, nós temos a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência é quando há um alto grau de risco na ação. A negligência é quando se deixa de fazer algo que deveria. E a imperícia é quando se refere a uma técnica, é mais para casos de profissionais, né? A gente pensa em médico, enfermeiro, enfim, outras profissões. Existe uma técnica prevista e a pessoa deixa de utilizar essa técnica, não aplica com a devida atenção, então incorre em imperícia. Então, para haver culpa, nós temos a imprudência, a negligência e a imperícia, tá? Só um parênteses para a gente recordar. Então, voltando no conceito de responsabilidade da posse, nós temos aí como regra a subjetividade, então, tem que agir com dolo ou com culpa, certo? Eu tenho dito que, assim, eu preciso molhar a garganta durante as gravações, porque com a falta de chuva, eu tô até repetitiva, falando isso toda hora. Eu fico extremamente com a voz prejudicada. Então, eu peço perdão aí, desculpa. Bom, e aí, o que vai fazer diferença? A boa-fé ou a má-fé, tá? Então, se o possuidor de boa-fé for cobrado pelo reivindicante dessa posse pela perda ou deterioração da coisa, então, o cara tá ali, possuidor de boa-fé, e eu reivindico essa posse. Se essa pessoa que tá com a posse, para quem eu estou reivindicando, ela estiver com boa fé, então, se o possuidor de boa fé for cobrado pelo reivindicante, pela perda ou deteriorização da coisa, ele somente responderá civilmente em caso de culpa. Então, se for com culpa, havendo aqueles 3 conceitos, e ele estiver de boa fé, ele só vai responder civilmente em caso de culpa, tá? Se ele não tiver culpa, ele não responde, tá? Então, sem culpa, no caso de boa-fé, não responde.
com culpa, no caso de boa-fé, responde. Tá bom? Então, se tiver negligência, imprudência, negligência, imperícia, ele tem culpa, então ele responde. Se não tiver culpa, ele não responde. Isso para o caso do possuidor de boa-fé, tá? Ao ser reivindicado de uma posse. Mas, se tratando de má-fé, se tratar de possuidor de má-fé, ele responderá tanto no caso de culpa, quanto da inexistência de culpa. Então, se for uma posse de má-fé, é independente de haver culpa ou não, a deterioração da coisa, ele vai responder, tá? Então, sem culpa ele responde, com culpa ele responde, no caso da má-fé, tá? Caso, se ele provar que o fato teria ocorrido, mesmo que a coisa estivesse com o possuidor legítimo, então ele não indeniza, como, por exemplo, no caso de um animal que falece devido a uma doença genérica. Então, se ele agiu de má fé, tá? Nessa posse, e a coisa se deteriorou, que nem no caso do exemplo aqui que eu li, o cavalo que morreu por uma doença genética, não foi negligência dele nem nada, então ele não responde, tá? Ele responde na verdade ele responde, só não vai indenizar, tá? Má fé, com culpa ou sem culpa, ele responde. Mas se for essa exceção, por isso que a gente falou lá no começo do vídeo da teoria objetiva, essa exceção de que independente dele estar com a posse, não, a coisa iria se deteriorar, então ele não indeniza, tá? Então, basicamente é assim, senhores. Sem culpa, tá? O cara não tem culpa. Se for de boa fé, ele não responde. Se for de má fé, ele responde com essa exceção. Com culpa, se for de boa fé, responde, tá? Porque ele teve culpa. E se for de má fé, ele responde também, tá? Isso aí é interessante fazer um quadrinho. No final das contas, só não vai responder, digamos assim, aquele que for de boa fé sem culpa. Qualquer outra situação ele responde. É mais fácil assim, né? Então, só não vai responder se for de boa fé sem culpa. O restante, boa fé com culpa, má fé independente com culpa ou sem culpa, ele vai responder, tá? Pela responsabilidade aí. Então, era isso que a gente tinha para falar em relação aos efeitos da responsabilidade da posse. Agora, a gente vai falar, por fim, como quarto efeito que eu ia trazer aqui, da posse, as benfeitorias. E aí, a gente precisa lembrar o que são as benfeitorias, né? Existem as benfeitorias necessárias, as benfeitorias úteis e as voluptuárias, né? As benfeitorias necessárias são indispensáveis pela conservação da coisa como ela é. Então, sei lá, aluguei uma casa. Se eu não colocar uma fechadura, eu não posso ficar nessa casa. Porque como que eu vou ficar numa casa sem fechadura? Então, é necessário. Aluguei a casa e a casa vai sem fechadura. Então, é uma benfeitoria necessária. Não tem como eu estar dentro da casa, né, na posse, ali, enquanto eu alugar, sem essa benfeitoria. Então, é uma benfeitoria necessária. Não há como ficar nessa posse sem essa benfeitoria. A útil é aquela que agrega algum conforto ou bem-estar no uso da coisa. Então, assim, ela não é necessária, ela não é imprescindível como a necessária, mas ela é importante. Sei lá, eu ponho, a casa é muito quente, né? A casa é muito quente e eu ponho um ventilador de teto, um ar-condicionado, sei lá. Então, ela é importante para o bem-estar, para o bom uso da coisa, mas ela não é necessária. Sem ele eu conseguiria ficar, sem a fechadura não. E a voluptuária, que é simplesmente estética, tá? É uma pintura, alguma coisa que passaria muito bem sem, só para melhorar o aspecto mesmo estético da coisa, tá? Então, a gente vai ver aqui as benfeitorias em relação à posse. Levando em consideração esses três tipos de benfeitoria, tá?
Então, no caso da benfeitoria necessária, então a gente vai levar ainda essa questão da boa-fé e da má-fé, tá? Por isso que eu disse lá nos primeiros vídeos aqui de direito civil, que a boa-fé, o conceito de boa-fé e má-fé faz muita diferença. Então, no caso da benfeitoria necessária, a fechadura que era necessária para eu, então, ficar na posse. Então, no caso de benfeitoria necessária, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelo valor atual das benfeitorias. Então, quando for reivindicada essa posse, né, eu posso, então, ser indenizada pelaquela fechadura, porque é uma benfeitoria necessária, tá? E eu usei isso de boa-fé. Então, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelo valor atual das benfeitorias, bem como o direito de retenção da coisa até ele ser indenizado. Então, ele segura a coisa até a indenização ser efetivamente realizada, tá? Então, ele tem o direito à indenização e a retenção da coisa. Agora, se for de má-fé, né? Então, eu fiz uma benfeitoria necessária de má-fé, esse possuidor tem direito à indenização, porque de qualquer maneira ele fez, pelo valor atual também, né? Na época da benfeitoria, a critério ali do reivindicante, quem tá reivindicando a posse, mas ele não tem o direito à retenção, tá? Ele vai ser indenizado, mas ele não pode ficar segurando a coisa. Se for de boa-fé, ele segura até ser indenizado. Isso para as benfeitorias necessárias, tá? Se a benfeitoria for útil, lembra do ventilador? Não era necessário, mas era importante para o conforto daquela casa quente. Então, se for benfeitoria útil, de boa-fé, tem direito à indenização e, da mesma forma, a retenção da coisa, tá? Enquanto ele, da mesma forma que é necessária. E o de má-fé, nem a indenização ele tem. Então, já vimos uma diferença aqui entre a necessária e a útil, tá? Elas coincidem no caso da boa-fé, mas no caso da má-fé, não. Então, necessária, boa-fé, indenização e retenção. Má-fé, indenização. Útil, indenização e retenção. Má-fé, nada. Zero. Nem indenização e muito menos a retenção. E as voluptuárias, gente? É simplesmente estética. Eu quis lá e pintar a casa, sei lá, de lilás, que é a cor que eu gosto. Não faria diferença nenhuma. Nem necessária, nem para o bem-estar. Apenas para o meu gosto, né? Então, no caso da benfeitoria voluptuária, poderá o possuidor de boa-fé levantar ou retirar essa benfeitoria, desde que não acarrete estrago à coisa. Então, ele pode fazer ir lá e tirar, desde que eu não estrague a coisa, tá? No caso da pintura, não teria como, né? Teria que pensar num outro exemplo. Então, não pode acarretar estrago à coisa. E o reivindicante poderá optar por ficar com as benfeitorias desde que ele pague a indenização. Então, se a gente tem que pensar em alguma coisa, que se coloque esteticamente, sei lá, não consigo pensar na casa agora. Porque o ideal é eu pensar antes de fazer o vídeo, mas não dá tempo porque eu tenho muita coisa para estudar. Mas vamos pensar aí num carro, tá? Num bem carro. Coloquei rodas, puramente estético. Eu vou lá e tiro a roda. Mas digamos que fosse um tipo de roda que não saísse do carro, tá? Tô viajando, mas vamos supor. Então, o reivindicante pode optar por ficar com aquela benfeitoria estética, digamos assim, voluptuária, e indeniza, então, o antigo possuidor, tá bom? Nessa devolutiva de posse, tá? Então, senhores, resumindo, as benfeitorias no bem, na coisa, tá? Que está com o possuidor e que ao ser reivindicada pelo possuidor legítimo, então nós vamos olhar naquelas benfeitorias que o antigo possuidor fez, levando em consideração os conceitos de boa-fé e má-fé. Se for, vou retomar, tá? Resumir. Se for benfeitoria necessária, imprescindível para a posse, o antigo possuidor, né, o que vai devolver o bem, ele tem direito à indenização, porque ele fez uma benfeitoria necessária, que não tinha como ele ficar com aquilo, né? Então, ele tem direito à indenização
e a retenção até ele ser indenizado. Se for de má fé, ele até tem direito à indenização, porque ele acabou fazendo uma benfeitoria mesmo de má fé, mas ele não tem o direito de segurar a coisa, de reter a coisa até ser indenizado. Aí é na sorte, meu bem. Se for a benfeitoria útil, da mesma forma que a necessária, o possuidor, então, tem direito à indenização e à retenção até ele ser indenizado. E de má fé, ele não tem direito a nada, tá? Nem a retenção, nem a indenização. E se for uma benfeitoria voluptuária, simplesmente estética, então, se for de boa fé, esse possuidor pode levantar, fazer o levantamento da coisa, ele pode retirar a coisa e ser indenizado. E se for de má fé, nada, ele não tem direito a nada, tá? O outro vem e toma, né, leva de volta a sua posse, porque ele era o possuidor legítimo, e essa estética vai ficar na conta de alguém, tá? No caso do antigo possuidor de má fé. Então, era isso que a gente tinha para estudar. Acho que não tem nenhuma observação, não tem. Em relação à posse, nós vimos aí alguns vídeos tratando sobre a posse, a gente esgota ele aqui. Já tô com a coisa meio que pronta na cabeça para prova, espero que eu tenha ajudado. E o próximo tema que a gente vai abordar é a propriedade, tá bom? Por enquanto, valeu, bons estudos!